Pedro, me explica uma coisa. É uma situação que está descrita aqui para a gente, né? A gente tem algumas trocas de mensagens de WhatsApp. De fato, a diretoria é muito reticente com vocês. E essas condições insalubres de trabalho, elas parecem realmente muito do que a gente viu nos últimos meses aí, e o que a gente vê, na verdade, na história do Brasil, né? Tem veículos que se dedicam a cobrir exclusivamente o trabalho análogo à escravidão, e cobrem também abusos trabalhistas, que é o caso da Repórter Brasil, que é o caso de veículos mais direcionados a isso. Mas vocês enviaram aqui para a Folha Democrata um relato assim muito assustador de uma empresa que é em Juiz de Fora, Minas Gerais, é um lugar extremamente quente, não é propício para vocês trabalharem na frente de computadores, o teto tem vazamentos que entram água, vocês correm inclusive risco de vida com tantos equipamentos eletrônicos e a chuva vazando do teto. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com a empresa. Por que você decidiu trabalhar lá e o que você está enfrentando desde que você viu que a Sicredi não iria pagar o seu salário? Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. Assim, para a gente entender por que eu tô lá hoje, é preciso fazer uma pequena recapitulação, porque assim, durante o período da pandemia, eu passei por assim, altos e baixos, acho que muito mais baixos do que altos, né? Foi um período muito difícil, e até passar fome, já tive assim, períodos de ter semana que não tinha realmente o que comer. Aqui em Juiz de Fora a gente está enfrentando um desemprego bem forte, e assim, a minha solução agora foi que a federal voltou, né? Então, assim, nós voltamos a ter aulas e o restaurante universitário voltou junto. Foi, assim, de verdade, minha salvação e de uma galera que eu conheço também, que estuda comigo. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu recebi, assim, do nada, né? Eu recebi no WhatsApp uma mensagem da empresa, porque eu já tinha feito um cadastro com eles ano passado. Porque é, eles já possuem, né, um local aqui em Juiz de Fora e esse é o segundo que eles estão abrindo, né? Esse segundo galpão deles. Eu recebi a mensagem deles, fiz o treinamento, que inclusive, assim, é um treinamento bem precário, os próprios instrutores lá não fazem nem ideia do que eles estão falando, é uma coisa assim, é um subemprego, né? Eles não têm uma formação decente e a gente está ali mais para produzir, apertar botão, produzir, seguir roteiro, essas coisas. O que acontece? Durante o nosso período de treinamento, a gente tinha diversas vezes que eles falavam, não, a gente vai pagar uma ajuda de custo que é bem inferior ao salário, né? Porque eles só iam contratar a gente após o treinamento. E aí eles ofereceram uma ajuda de custo Uhum. que seria R$ 10 o dia que a gente tivesse o treinamento online e 15 o dia que a gente tivesse que ir lá. Assim, tiveram diversos dias que a gente teve que comparecer de sobressalto assim na empresa, porque dava 9, 10 horas da noite e eles avisavam, olha, amanhã vocês têm que estar aqui 7 horas da manhã e tem que trazer tal documento, tal coisa, e assim, a gente tinha que dar o jeito de aparecer lá, tendo ou não dinheiro. E o problema dos atrasos já começou no treinamento, porque assim, eu lembro que no dia 30 de janeiro era o dia que a gente tinha que receber a nossa primeira ajuda de custo. E assim, a partir daí a gente já não estava recebendo, né? A gente foi receber essa ajuda de custo já no dia 8 de fevereiro. A gente já estava trabalhando, inclusive a gente foi assinar a carteira no dia 2 de fevereiro. Eu fui assinar a carteira no dia 2 de fevereiro. Uhum. E já começa a ter um problema aí, porque assim, eles pediam que a gente assinasse os documentos como se fosse no dia 3. Então, assim, já implicava numa falsidade daquilo que a gente estava botando ali Uhum. na documentação mesmo. Uma falsidade de datas, pelo menos, né? Exatamente, a falsidade ideológica ali está assinando documentos, assim, Uhum. um dia que não era, a gente já estava trabalhando ali. Uhum. Muitas pessoas, assim, não tinham nem horário para trabalhar, eles chegaram lá nas 7 horas da manhã e falaram, não, seu horário é 10, seu horário é 11, e o pessoal tinha que ou ficar esperando ali, ou voltar para casa e voltar no outro horário, então, assim, é uma confusão gigante aquela empresa. Uhum. Desde que começou, né, que eu comecei lá, tem muitas pessoas que não receberam. Eu, no caso, recebi alguns vales transportes, mas, assim, eu utilizo 4 passagens por dia. E todos os valores que eu recebi até hoje sempre foram referentes a 2 passagens. E assim, a gente informa eles que
a gente não está recebendo, e o que a empresa fala é sempre, ele sempre mantém a gente refém, né, daquela promessa de que no dia seguinte eles vão pagar, ou no mesmo dia eles vão pagar. E assim, aquela história de fiado só amanhã. Todo dia a gente vai lá e eles dão uma nova data e pedem para a gente continuar indo. E inclusive a gente tem muitos colaboradores agora, né, os funcionários que estão aderindo a não ir trabalhar enquanto não houver o pagamento correto desses valores. E eles fazem assim uma coisa que é absurda, porque a gente comprova o endereço, a gente mostra, né, o nosso endereço, onde que a gente mora, e assim, qualquer pessoa que viveu minimamente ou conhece assim por cima a cidade, qualquer pessoa que já andou de ônibus em Juiz de Fora, sabe que assim, qualquer bairro que não seja o centro, para você ir de um bairro para o outro, você precisa de 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. E assim, eles utilizam um programa que é um programa da Astransp, que é a Secretaria de Transporte daqui da cidade. E esse programa ele faz um cálculo automático da quantidade de vales transportes baseado na distância da casa do funcionário até a empresa. Só que assim, esse cálculo não bate, porque os ônibus todos, sem exceção, eles fazem o trajeto até o centro da cidade, do bairro pro centro. Então assim, essa distância não diz muita coisa. E mesmo com a gente assim, contestando isso e informando que o valor está sendo pago errado, eles não dão nenhuma solução para a gente, além daquelas promessas vazias de que hoje vai ser pago, amanhã vai ser pago. A empresa se comporta assim, nós vamos pagar você hoje e o pagamento do Vale Transporte especificamente, quando você especifica, olha, eu tomo 3 ônibus, eu tomo 2 ônibus, eles sempre pagam abaixo, né? Na verdade, não é só um desleixo, é literalmente uma precarização, né? Sim, sim. Todos aqui, ou você utiliza 2 ônibus ou você utiliza 4. Quem utiliza 4 ônibus está sendo lesado, assim, imensamente. Acho que a maior parte da equipe que eu tô nesse momento já não está mais indo trabalhar porque não tem condições. A gente não tem como andar, assim, 6 quilômetros para poder pegar um ônibus. Ó, eu estou Fica recebendo inviável. uma correção aqui só. A Astransp é a Associação das Empresas de Transporte de Juiz de Fora, não é uma secretaria. Não sei se a gente passou aqui errada a informação, mas é isso, né, Pedro? Isso é um órgão público lá para regulando essa questão do transporte público em Juiz de Fora.